dia a todos. Hoje apresentarei o Clube do Livro. Meu nome é Deise Eveline Santos Souza, R1 em Cardiologia Pediátrica. Esta é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O capítulo de hoje aborda estudos eletrofisiológicos e cateterismo terapêutico eletrofisiológico, do livro Horse Disease, do Morse e Adams. O estudo eletrofisiológico é um procedimento invasivo que utiliza catéteres introduzidos por veias e artérias para registrar a atividade elétrica no interior do coração. O estudo ele deve ser bem planejado, levando em consideração a escolha da técnica, que pode ser intracardíaca e ou esofágica, deve levar em consideração os exames pré-procedimentos, dentre eles o eletrocardiograma, o Holter, o teste ergométrico e outros estudos de imagem, o preparo ou educação do paciente e da família, a escolha da ou anestesia geral. Também leva em consideração o preparo do paciente na sala de procedimento ou laboratório. Leva em consideração também os tipos de equipamento, como o uso de catéteres e bainhas, e protocolos planejados de gravação, estimulação ou ablação. Na técnica intracardíaca, em relação ao preparo educacional e emocional do paciente e familiares, ele leva em consideração, perpassa a ansiedade do paciente e da família pela longa duração do estudo, ao uso de múltiplos catéteres e pelo uso dos protocolos. O preparo, ele inicia com o eletrofisiologista e continua com os demais integrantes da equipe. Com relação à sedação e analgesia, em geral, os agentes anticolinérgicos devem ser evitados pela sua influência nos efeitos eletrofisiológicos, tais como clorpromazina e atropina, e a escolha se dá pelo midazolam e propofol. O preparo do paciente leva em consideração o seu posicionamento correto, a colocação dos eletrodos do eletrocardiogramas em 12 derivações e a utilização de equipamentos de cardioversão a pronto para ser utilizado, se necessário. Colocação de bainha e catéteres. O número, a localização, o tamanho das bainhas estão relacionados à idade, ao tamanho do paciente, além da arritmia subjacente e aos objetivos do estudo. O uso de anticoagulação é controverso. Varia desde o uso da heparina para todos os procedimentos, até o uso apenas para procedimentos intervencionistas, que envolvem acesso venoso pulmonar ou arterial sistêmico. Quando utilizada, a dose inicial da heparina costuma ser de 100 unidades por quilo, até um máximo de 5.000 a 10.000 unidades, a depender da duração esperada do procedimento. Catéteres e eletrodos. Registram eletrogramas intracardíacos em todo o sistema de condução. São utilizados até 3 catéteres na mesma bainha. Os eletrodos dos catéteres variam em número e distância de intervalo. A sua manipulação envolve vários fatores, que inclui o tamanho e a idade do paciente, a arritmia, o objetivo do estudo, o tamanho e o tipo do catéter e a anatomia cardíaca junto com os vasos sanguíneos subjacentes. A técnica de gravação e estimulação, na maioria dos eletrogramas, ela é exibida e registrada na forma bipolar. As características gerais, quando relacionadas a mapeamento 3D, são replicar com precisão a anatomia cardíaca relacionada à arritmia, fornecer uma representação plausível da ativação dessa câmara, conforme vinculado ao local anatômico específico da aquisição de dados, capturar prontamente e exibir de forma inteligível outros detalhes da fisiologia e catalogar o local das intervenções.
Na imagem, na parte superior, são apresentadas radiografias. A primeira radiografia é numa incidência oblíqua anterior direita e a segunda ao lado na incidência oblíqua anterior esquerda. Abaixo são apresentadas ilustrações mostrando a posição de catéteres de múltiplos eletrodos durante o estudo eletrofisiológico. Na incidência oblíqua anterior direita, os tubos anteroposteriores, eles são rodados a 45 graus. E eles vão fornecer ao operador uma visão que parte da direita para a esquerda. Então, são mostradas as válvulas atrioventriculares quase que perpendicularmente à operação. Já na incidência oblíqua anterior esquerda, os tubos eles são rodados lateralmente em 45 graus e vão fornecer ao operador uma visão ao contrário da primeira. Aqui, no caso, vai ser da esquerda para a direita, fornecendo a visualização do anel da válvula tricúspide à esquerda e o anel da válvula mitral à direita, e uma área septal entre eles. Com relação à administração de medicamentos, eles englobam 3 categorias gerais: as drogas anestésicas, as drogas arrítmicas provocativas, que são substâncias que são necessárias para induzir ou manter a taquicardia, que é essencial para determinar os mecanismos e o local dos focos ou vias da arritmia. Mais comumente usada é o isoprotenerol. Outras drogas provocativas menos frequentemente utilizadas incluem a epinefrina, a atropina, aminofilina, fenilefrina e procainamida. Já em relação às drogas antiarrítmicas, elas são comumente usadas para alcançar efeitos agudos. Dentre elas, são usadas o verapamil, o esmolol, propanolol, adenosina ou fenilefrina. Com relação às complicações, a mortalidade é maior naqueles que necessitaram, segundo o estudo abordado no capítulo do livro, aquelas que necessitaram de maior número de aplicações de energia, procedimentos do lado esquerdo e menor peso corporal. Agora falando sobre a técnica transesofágica. Aqui é utilizado anestesia geral ou sedação leve a moderada. Nos lactentes, crianças e adolescentes, é utilizado midazolam com a morfina ou fentanil por via venosa. Com relação ao preparo do paciente, essa técnica ela pode ser aplicada tanto em ambiente hospitalar quanto ambulatorial. É utilizado eletrocardiograma e administrado sedação. Com relação a catéteres, aqui o catéter ele precisa ser lubrificado com lidocaína, porque a via de entrada é pelas narinas. A distância de avanço do catéter necessário para atingir a área prevista, mais adequada para registro e estimulação, vai se correlacionar diretamente com a altura do paciente. Os equipamentos utilizados são o catéter de eletrodo, o aparelho de gravação e o estimulador. Aqui a gente tem uma ilustração que mostra os componentes do registro e estimulação da técnica eletrofisiológica transesofágica. Na coluna A, a gente percebe um modo de configuração unipolar, na parte superior, uma configuração simples que conecta o terminal do eletrodo esofágico, à derivação do eletrocardiograma, enquanto ele vai gravar uma ou duas derivações simultâneas. Abaixo, a gente vê um modo bipolar, em que a diferença é que foi adicionado um pré-amplificador. Na coluna B, a gente percebe um catéter um eletrodo transesofágico, que pode ser bipolar ou quadripolar. Acima, a gente tem um exemplo de estimulação bipolar, que usa um catéter de eletrodo também bipolar no registro do eletrocardiograma. E abaixo, a gente percebe uma gravação simultânea
esofágica durante a estimulação. Os catéteres de eletrodos transesofágicos, eles vão diferir em tamanho, em distância intereletrodos e com relação ao número de eletrodos, que pode ser bipolar, quadripolar ou hexapolar. Um sistema bipolar, ele tem como vantagens os eletrogramas atriais mais reprodutíveis e confiáveis, eletrogramas basais menos distintos e ventriculares menos proeminentes, o que torna o registro mais distinguível, e é melhor do que um sistema unipolar pelo fato em relação aos artefatos que são induzidos pela estimulação. O sistema estimulador, ele requer uma capacidade para uma largura de pulso longa, ou seja, maior de 10 milissegundos, e uma corrente alta, que varia de 10 a 25 miliamperes. A estimulação atrial, ela é mais consistente e reprodutível em 6 a 10 milissegundos e corrente de 10 a 15 miliamperes. Levando como ressalva que uma corrente de estímulo maior a 15 miliamperes já gera no paciente desconforto. Então, no caso de configurações de largura de pulso mais altas, como, por exemplo, 15 a 22 milissegundos, é necessário diminuir a corrente de estímulo. Nos estudos, mais de 90% das crianças utilizam largura de pulso menor do que 10 milissegundos e corrente de estímulo de 15 miliamperes. Os protocolos de estimulação transesofágicas limitam-se na prática à estimulação atrial. Com relação à administração dos medicamentos, as drogas sedativas, arrítmicas provocativas e antiarrítmicas, elas são administradas por via intravenosa, semelhante aos estudos intracardíacos. A diferença é que, na técnica esofágica, aplica-se primariamente para arritmias supraventriculares, enquanto que nos estudos intracardíacos, elas são aplicáveis tanto para as arritmias supraventriculares quanto ventriculares. As complicações, elas são infrequentes e as arritmias ventriculares podem ser induzidas por estimulação ventricular inadvertida ou por batimentos atriais de rápida condução. Então, vão requerer cardioversão ou desfibrilação e equipamento de ressuscitação prontamente acessíveis. Falando sobre os objetivos dos estudos eletrofisiológicos diagnósticos e a comparação entre as técnicas. A tabela, ela descreve as vantagens e limitações das duas técnicas em relação aos objetivos do estudo eletrofisiológico, a capacidade das duas técnicas em atingir os objetivos de um estudo eletrofisiológico englobam vários ou múltiplos fatores. É importante perceber as vantagens e as limitações das duas técnicas. Pode-se optar pela técnica intracardíaca ou transesofágica, ou até mesmo por ambas. E, embora a técnica intracardíaca possa ser superior no cumprimento de praticamente todos os objetivos clínicos, as limitações em termos de custo, maior risco e aplicação em lactentes pequenos podem predominar em situações específicas, o que vai tornar a técnica transesofágica a melhor escolha para o paciente. Na técnica esofágica, a principal limitação é a incapacidade de estimular rotineiramente o ventrículo de forma eficaz. E outra grande limitação envolve o local fixo de registro e estimulação, o que limita a capacidade de avaliar efetivamente os mecanismos de arritmias supraventriculares, a função do nó sinusal, a condução AV e o local de bloqueio AV. A técnica intracardíaca, ela pode usar como adjuvante a técnica transesofágica. Quando o acesso do catéter é um problema, o catéter transesofágico pode fornecer um local adicional ou opcional de gravação ou estimulação atrial. E é um excelente eletrodo de referência para fins espaciais ou elétricos ao fazer mapeamento 3D. Vamos abordar agora os estudos eletrofisiológicos. O estudo ele é uma avaliação detalhada do sistema elétrico do coração.
Ele utiliza um sistema de catéteres diagnóstico. Ele permite o diagnóstico preciso do mecanismo e da origem da arritmia e tem sido aplicado para a cura ou modificação da maioria das arritmias pediátricas, nas quais se citam a taquicardia de reentrada no NOAV, a taquicardia atrial ectópica, o flutter atrial, a taquicardia ectópica juncional e outras formas de taquicardia ventricular. A ablação é a destruição de tecidos críticos que induzem e sustentam patologias severas. Então, a decisão de ablação leva em consideração a segurança em detrimento da eficácia. Além disso, deve-se considerar o curso relativamente benigno da maioria das arritmias na infância. As fontes de energia para a ablação do tecido miocárdico são citados a corrente contínua. Ela tem um uso limitado da técnica em pacientes pediátricos. A radiofrequência, ela é citada como a mais eficaz. Os sistemas comerciais atuais fornecem energia de radiofrequência a 500 kHz, utilizando um gerador que pode fornecer tensão ou potência não modulada para controlar a temperatura, que varia de potência entre 0, 50, 60 a até mesmo 100 watts, a depender do fabricante e do catéter utilizado. A crioterapia ou crioablação é citado como o mais seguro, tendo várias vantagens sobre a ablação por radiofrequência, que inclui o criomapeamento reversível, antes mesmo da produção de uma lesão permanente, criar uma borda bem definida ou da criolesão, ter efeitos mínimos nas artérias coronárias adjacentes e menor incidência na formação de trombos. Falando sobre o procedimento, inicia com a pré-ablação, que utiliza as técnicas eletrofisiológicas, o mapeamento 3D, que apresenta simultaneamente as informações elétricas e anatômicas detalhadas em 3D, que facilitam o mapeamento e reduzem a exposição do paciente à fluoroscopia. As principais características desse sistema são o rastreamento da localização, temporização de sinais, avaliação de tensão e a catalogação de todas essas informações à medida que o procedimento vai ocorrendo. Quanto à exposição fluoroscópica, ela tem um potencial maligno de exposição à radiação e deve-se avaliar que a maioria das taquiarritmias tem um desfecho benigno a longo prazo. Abordando os substratos específicos, tem-se substratos que partem da via de parede, da parede esquerda livre, então eles são abordados com catéter de ponta flexível, que avançam de forma retrógrada, da aorta para o ventrículo esquerdo, ou podem ocorrer de forma transeptal, através do FOP, ou na inexistência desse, a partir da punção transeptal. Na via da parede direita livre, são abordados a partir da veia femoral direita, também com um catéter de ponta flexível, que é colocado acima da válvula tricúspide. Nas vias de septo posterior, o seio coronário e a região ao redor do ósseo, eles podem ser abordados a partir do átrio direito, utilizando-se a veia femoral direita, via cavo inferior, ou a veia subclávia ou veia cavo superior. Nas vias de septo anterior direito, talvez sejam as vias mais difíceis de serem usadas com segurança, devido à proximidade com o sistema de condução AV, e podem ser abordadas tanto por baixo, pela via cava inferior, ou por cima, pela via cava superior. A ablação vai utilizar a energia de radiofrequência, vai possibilitar o tratamento curativo de diversas taquiarritmias, né? E ela utiliza o mapeamento endocavitário, causando lesão térmica, que varia pelo aquecimento da extremidade distal do catéter, numa temperatura que pode ser igual ou superior a 50 a 60 graus Celsius. Falando de algumas taquiarritmias, de taquicardias, temos a
no nó atrioventricular modificado. A fisiologia no nó AV duplo é um substrato para a taquicardia de reentrada no nó AV. As vias nodais podem ser atrioventriculares rápidas ou lentas. Quando bem sucedida, a ablação por via rápida geralmente resulta em prolongamento no intervalo PR. E as vantagens da técnica pela via lenta são que a função normal no nó AV pode ser preservada e o risco do bloqueio AV completo é menor do que uma ablação rápida. A taquicardia atrial ectópica é uma forma incomum de taque supraventricular crônica, que ocorre principalmente em pacientes pediátricos. Frequentemente leva à cardiomiopatia e pode ser difícil de ser controlada clinicamente. Em crianças, é tipicamente devido à automaticidade em um único foco não sinusal, como observado na imagem, que pode ocorrer em qualquer lugar dos átrios, direito ou esquerdo. O tratamento é por ablação por catéter de radiofrequência. Na imagem, percebemos um exemplo de ablação na taquicardia atrial ectópica. A gente percebe que a onda P ectópica ela termina imediatamente ao início da aplicação da energia de radiofrequência. Com relação ao flutter atrial ou fibrilação na ausência de outra doença cardíaca. Aqui existem duas faixas etárias para a apresentação. A primeira delas se dá durante o terceiro trimestre da vida fetal. Ocorre em até 1/3 das taquicardias fetais, podendo ocorrer até levando à disfunção ventricular. Quase universalmente, ela se resolve sem recidiva, se puder ser manejada com sucesso durante a vida fetal e neonatal precoce. A segunda faixa etária ocorre durante a adolescência. Então, aqui, tanto o flutter atrial quanto a fibrilação podem ocorrer na ausência de qualquer causa, seja ela estrutural, hormonal ou química identificada. O manejo inicial deve ser conservador, contudo, pela recorrência na faixa etária, cria-se uma necessidade de terapia de ablação semelhante ao cenário dos adultos. Na taquicardia de reentrada interatrial, na presença de cardiopatia congênita, ela é incomum em crianças com coração estrutural e funcionalmente normais, mas ela vai ser bastante comum após cirurgia de pacientes com cardiopatia congênita. Ela pode ocorrer após qualquer reparo que inclua cicatriz atrial ou aumento do átrio direito, como na comunicação interatrial, na conexão anômala total das veias pulmonares ou tetralogia de Fallot. Ela é fácil de converter para o ritmo sinusal, com cardioversão ou estimulação atrial. E entre as opções terapêuticas, ela pode ocorrer por ablação de catéter de radiofrequência ou no pós-operatório, dividindo-se eletricamente o anel tricúspide. Lembrando que a recorrência terapêutica ela é relativamente alta. Em relação à taquicardia ectópica juncional, ela é causada por automaticidade anormal, que pode ser baixa no nó AV ou alta no sistema His-Purkinje. Ela é vista em dois cenários relativamente distintos, com ocorrência no pós-operatório ou de forma congênita. No pós-operatório, ela está associada ao reparo da comunicação interventricular, que pode ser isolada ou no momento do reparo de anomalias mais complexas. Geralmente, ela vai ser transitória, com duração curta, no caso, entre 1 a 4 dias. Responde bem ao resfriamento e à amiodarona ou propafenona endovenosa. Já a forma congênita, ela não está associada à cardiopatia congênita estrutural, ela é incessante, tem relação com história familiar, ela não responde a resfriamento, pode estar associada a lúpus materno e pode ser resolvida espontaneamente, mas num período bem mais longo, que pode ocorrer de meses a anos. Então, dessa forma, os dois cenários, eles vão se diferir em duração e em resposta à terapia, podem resultar em comprometimento hemodinâmico grave e podem ser exacerbados por estimulação
adrenérgica, endógena e exógena, e as duas respondem bem à mildarona, seja ela endovenosa ou oral, no caso de lactentes. Na taquicardia ventricular, tanto a energia de corrente contínua quanto a de radiofrequência, elas podem ser utilizadas para eliminar a ataque ventricular de reentrada e também a ataque ventricular idiopática esquerda, por ablação de ramo direito ou pela fibra de Purkinje posterior esquerdo. Agora, algumas considerações especiais para a pediatria. Com relação à idade, existem 3 considerações especiais. A primeira delas, que o risco de um ataque cardíaco atrial primária por reentrada sustentada, como a fibrilação atrial, ela é um risco muito próximo a zero no coração pequeno, estruturalmente normal, tornando o risco de morte súbita em lactentes com Volpe Parkinson-White muito baixo. Em aproximadamente 40% dos lactentes, a função da via atrioventricular acessória ela vai desaparecer espontaneamente até 1 ano de idade. E os riscos conhecidos de qualquer cateterismo, combinado aos riscos específicos da ablação por catéter nessa faixa etária, sugerem que o controle farmacológico deva ser tentado antes da ablação. Em relação ao tamanho, o tamanho por si só não parece afetar a taxa de sucesso da ablação por catéter, mas ela influencia a abordagem do catéter e foi determinante dos tempos do procedimento e da fluoroscopia no registro da ablação na pediatria. Citam-se aqui 2 síndromes de pré-excitação em pacientes com cardiopatia congênita estrutural. A primeira delas, a anomalia de Ebstein, destacando-se que a diferenciação dos sinais atriais e ventriculares e a localização precisa do sulco AV pode ser difícil. Nesse caso, o sulco AV verdadeiro, ele é melhor identificado pela artéria coronária direita. Então, a alternativa recomendada é a realização da angiografia coronariana prévia. Parece ser impossível abordar o lado ventricular da válvula tricúspide. Os estudos abordam que o dano arterial coronariano foi relatado em várias ocasiões, provavelmente devido à fina parede do VD, e muitas vezes pela artéria coronariana direita ser muito pequena. Então, a ablação só deve ser empregada quando houver uma distância adequada entre a ponta do catéter e a artéria tiver sido documentada por exames de imagem. Aqui a definição de adequado, ele depende do tamanho da artéria coronariana próxima. Então, quanto maior o tamanho, mais segura a ablação. Com relação à discordância AV, as considerações são que a ecocardiografia e a angiografia detalhada são úteis para definir a anatomia complexa dos átrios, do anel AV, do seio coronariano, para que as câmeras e os catéteres possam ser posicionados de forma adequada. Deve-se dar atenção à localização do sistema de condução normal, porque em praticamente todos os pacientes com discordância AV tiveram a via atrioventricular acessória associada à válvula tricúspide, enquanto que o feixe de His foi associado mais estritamente à válvula mitral. E o tratamento parte de tecnologias de ablação, com a crioablação como fonte de energia preferida. Em resumo, deve-se tentar identificar cuidadosamente a localização do sistema de condução AV normal, particularmente nos pacientes com discordância AV. A válvula tricúspide anatômica, ela é o local mais provável para conexões acessórias. Uma abordagem atrial provavelmente deve ser tentada primeiro para conexões ao redor do anel tricúspide, seja ele direito ou esquerdo. O sulco AV verdadeiro deve ser bem identificado, usando um equilíbrio eletrométrico atrial e ventricular, angiografia coronariana ou, se viável e disponível, o mapeamento coronariano em pacientes maiores. E, por fim, sempre que possível, a crioenergia deve ser considerada para minimizar o risco para o sistema de condução AV e pequenas artérias coronarianas adjacentes. Essa é a referência do livro utilizado. Obrigada.